Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a cabo. Cumprimento você que nos assiste também pela TV Com BR, canal 28 da Sky e também da Oi TV 365 da Vivo. É um prazer muito grande estar com você de volta no nosso programa Santiago Entrevista, sempre ao apoio da 5bits, www.5bits.com.br. E recebendo novamente aqui meu grande amigo Márcio Reinaldo, ex-deputado federal, ex-prefeito de Sete Lagoas e pré-candidato a deputado federal na eleição de 2022. Ele que tem viajado muito, né? Tem feito aí uma ampla pré-campanha e está passando por Sete Lagoas, e a gente está recebendo ele aqui mais uma vez em nosso estúdio para falar um pouco sobre essa eleição 2022, né? A gente está aí no momento onde as turbinas começam a acelerar, e o Márcio hoje está presente aqui conosco para falar um pouco sobre essa caminhada nova aí que ele está fazendo. Márcio, é um prazer estar recebendo você aqui de volta. Você sabe que eu sempre te chamo padrinho da TV, né? Você que sempre esteve conosco aqui, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Santiago. Meus cumprimentos a todos os sete lagoanos e ouvintes dessa emissora. Temos muita honra de estar aqui. Somos amigos incentivadores de projetos dessa magnitude, onde você leva o conhecimento, os debates, as informações diárias, programa de entretenimento para toda a nossa população. Isso é muito importante e decisivo para tudo, inclusive a nossa cultura. E é por isso que eu sou incentivador, apoiador e lutarei sempre por projetos dessa grandeza. Então, Santiago, foi um prazer muito grande a gente ser chamado de padrinho dessa emissora e estar aí diante dela para prestar conta daquilo que estamos fazendo, que fizemos ou que poderemos fazer pelo nosso povo. Ô Márcio, eu acho que a gente tem que ser grato, né? Independente do momento que a gente vive hoje, a gente que viveu muitas coisas no passado, acompanhando você como deputado federal. Eu até assisti uma pessoa te cumprimentando na rua. Quando a pessoa te viu, ela ficou toda eufórica em ir lá te cumprimentar, saber se você realmente estava voltando a se candidatar a deputado federal, e eu vi nele a alegria, né, de estar reencontrando você. E eu fiquei pensando assim, passando um filme na minha cabeça, o que aquela pessoa estava pensando, do que o Márcio poderia ter feito para ela ou para uma comunidade dela, né, principalmente na época como deputado, porque ele foi muito incisivo, né? Você está voltando como deputado e tal, e eu falei assim, olha só, como é que essa questão do deputado é importante, né? Você, lógico, veio como prefeito também, mas a sua carreira de deputado foi marcante, né, Márcio? Olha, graças a Deus, viu? E por onde passamos, todas as comunidades que me deram apoio, eu tive a oportunidade, graças a Deus e ao trabalho, de levar a essas comunidades algum benefício, alguma forma de retribuição, alguma forma de assistencialismo, alguma forma de apoio institucional, como implantação de agências de INSS, caixas econômicas em cidades que nunca tiveram essa oportunidade antes, criação de centros culturais. Tive ontem em Porteirinha, lá no norte de Minas, e tive a alegria de ver o centro cultural ali implantado pela prefeitura, com verbas do Ministério da Cultura de Brasília, onde eu fui o patrocinador através de emendas parlamentares. Então são fatores dessa ordem que nos animam a estar presente e de encontro com a nossa população, que via de regra nós encontramos pessoas com problemas inúmeros, sobretudo na área da saúde. Quanta gente me manda mensagens pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, às vezes no encontro pessoal, dizendo, olha, estou um ano na fila, estou com um problema no joelho, o hospital não me chama. Se eu não tiver um padrinho político, eu não sei como resolver. Porque na base da burocracia estabelecida,
não se resolve. E não é aqui em Sete Lagoas, não, é em todo lugar. É em Montes Claros, é Belo Horizonte, é Juiz de Fora, é Brasília. Então, a gente vai vendo que está faltando alguma coisa, ou muita coisa. E como eu já fui um elemento da área de saúde, da área de educação, do planejamento brasileiro, eu sinto que eu ainda posso ser muito útil, apesar de estar já numa idade, falar, não, deixa eu aposentar, caçar uma cadeira de balanço, ou então uma rede. Então eu acho que é preciso de algo mais. A gente está vivendo um momento muito diferente de outras épocas, porque a gente ficou órfão do deputado desde que você veio para prefeito, né? Então, assim, você veio para prefeito, nós não tivemos mais o deputado federal. E agora nós corremos um risco muito grande, com o número de candidatos que nós temos, de talvez nem eleger, nem você, né? Você me desculpa, mas na situação que nós temos, a gente ter 15 pré-candidatos a deputado federal, se todo mundo realmente for, a divisão dos votos seria muito grande. Lógico, você tem uma votação boa também lá no norte, em outras cidades, eu vi que você está avançando, eu vi você até chegando em Patos de Minas outro dia. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da experiência, porque eu vejo que os outros pré-candidatos não têm a experiência que você tem, né? Eu fiquei um pouco cismado, assim, entre aspas, porque eu vi que você passou por um problema de saúde durante um bom tempo. Você veio aqui, deu uma entrevista conosco aqui, eu falei assim, eu não sei se Márcio vai dar conta, mas agora eu vendo você, eu vi que você está totalmente restabelecido, está, né, com um semblante muito forte, com a força que você sempre teve. Mas aí assim, como mostrar para o Sete Lagoano essa importância do Márcio Reynaldo como deputado federal? Porque eu percebi que mesmo você não estando ativo como deputado federal, tanto na questão de prefeito, você conseguiu trazer muita verba, e também até depois que você saiu da prefeitura, ainda você conseguiu auxiliar Sete Lagoas e outras cidades na busca de verba. Eu queria que você falasse sobre isso, para a gente ter um entendimento sobre a qualidade, né? E uma coisa que eu tenho observado muito é o potencial dos pré-candidatos que nós temos. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas veja bem, vamos por etapa. Primeiro, por que eu larguei de ser deputado para ser prefeito? Ah, você abandonou todo mundo e largou, egoísmo. Eu já vi várias versões. Agora, o detalhe é o seguinte, você, dentro do sistema, você é um soldado. Quando o governo do Anastasia estava implantado, e o Maroca era o prefeito de Sete Lagoas, nós tivemos uma exigência do BNDES de que aquele financiamento que existia para a construção do serviço de água estava sob risco, devia ser cancelado, porque o município não estava atendendo às exigências devidas do BNDES. Então, certo dia eu fui convocado para estar no gabinete do governador. E o Ronaldo João também. Então, nessa conversa, que transformou depois num almoço, junto com o Alberto Pinto Coelho, que era vice-governador, foi dito o seguinte, Sete Lagoas pode perder a verba do BNDES para a água. Já gastou lá... Da ETA, né? Da ETA. Já gastou cerca de 30, 40, 50 milhões, mas tem mais uns cento e tantos milhões, 150, não sei quanto, para gastar. Eram mais ou menos 200 milhões. Então, só que o BNDES não quer mais financiar Sete Lagoas. O projeto está muito devagar e está começando de trás para frente. Abandonou-se o projeto da captação e estação de tratamento para depois distribuição, para começar pela distribuição. E comprou-se todos os equipamentos necessários. Inclusive ficaram depositados num galpão, pagando aluguel durante muitos anos. E o BNDES registrou isso e denunciou que queria cancelar o contrato. Aí
o governador falou, bom, uma das alternativas é levar a Copasa para lá e fechar o SAI, ou fazer um acordo com o SAI. Aí foi argumentado para o governador que a cidade não aceitava. O SAI era um patrimônio local e que o pessoal achava que a Copasa era mais cara, mais complexa e tal, e que não aceitava. Então o governador disse, olha, o que eu posso dizer então para o BNDES é que eu vou tentar ajudar a cidade através de uma dupla que tem credibilidade, que pode ter uma gestão para resolver esse problema da água, e que é você, Márcio, e o Ronaldo. Vocês decidam aí quem vai ser o prefeito, o vice-prefeito, e eu assino um documento nesse sentido. E vocês vão ver com as lideranças que também sabem do caso e que nós vamos conversar. Estava aí o Antônio Pontes, Cessé, Arnaldo Nogueira e outras associações, entendeu? E isso foi na época conversado com muitos. Então eles falaram, a solução é essa, ou você vem uma cidade fica sem água. A Ambev naquela época já anunciava que possivelmente eles não teriam condições de manter a planta que tem aqui em Sete Lagoas, porque estava faltando água nos poços artesianos. A crise da água não era por falta de poços artesianos, era por falta de água nos poços artesianos. E a Ambev já sentia isso e falou, nós vamos ter que diminuir a produção ou vamos ter que ir embora. Ou pelo menos pegar parte da planta e levar para Uberlândia, onde se implantava uma nova planta nas margens do rio Araguari. Bom, moral da história, ia se perder aqui 1.000 e tantos empregos. Aí naquela época, não, bom, então tudo bem, já que o quadro é tão grave assim, vamos enfrentar. E não tivemos nem tempo de discutir com todos os municípios que nós representávamos. Foi um drama. E eu, particularmente, era muito contra isso, que eu via lá em Matuzinho, o povo aqui não queria aceitar nem Cessé, nem Sérgio Emílio como deputados estaduais, porque eles de deputados estaduais voltaram a ser prefeito e abandonaram a base que os apoiou lá. E eu lembro deles repisarem muito isso. Então eu lancei, por exemplo, essa tese. Agora, só que o quadro era grave, eu falei, não, vamos ter que resolver. Dos meus votos, metade é Sete Lagoas. Então eu tenho que priorizar Sete Lagoas. E assim foi feito. Bom, bem ou mal a coisa evoluiu e a água, graças a Deus, já está aí. Foi feito todos os reservatórios necessários e hoje nós temos água. A Ambev, em vez de mandar todo mundo embora, acabou expandindo, porque eu também não só levei água para a Ambev, mas pedi a eles na época que em vez de tirar já que eles iam tirar 1.500 empregos, e já que nós íamos resolver o problema da água deles, eu queria mais emprego. Foi onde eles prometeram estudar a fábrica de latinhas, que possivelmente fosse lá para Betim, trazer para cá e tal. E hoje dizem que só essa fábrica de latinhas tem mais de 3.000 empregados. E que tem mais de 50 ônibus buscando gente de fora para cá, porque não tem mão de obra disponível aqui para atendê-los. Então veja as consequências, às vezes, de uma decisão que é ruim, que é boa, depende do olhar. E por aí vai. Eu acho que a gente fez um trabalho que foi... Mas, no campo da política, você tem toda a razão. Eu acho que nós não podemos pulverizar os votos de Sete Lagoas para os paraquedistas, para os elementos que não têm potencial para realmente levar uma campanha adiante. Por quê? Porque você vai jogar voto no lixo e depois vai chorar, porque o governo não está ajudando a cidade, porque a cidade está com dificuldade financeira. Hoje todos os municípios estão sob controle financeiro, porque houve muito dinheiro da pandemia. Além de retomarmos algumas bandeiras importantes.
Não basta nós sermos o país mais produtor de grãos desse mundo, quando nós não estamos cuidando da ecologia, da agroecologia. Quando nós estamos fornecendo na alimentação diária do povo, nas feiras que compra caro, como é hoje, tomate, quiabo, verduras, frutas, todas cheias de veneno, inseticida. E isso está diminuindo o poder de imunização do nosso povo. E quando nós avaliamos o setor saúde, nós vemos assim, poxa, por que o Brasil morreu tanta gente de pandemia, dessa doença que tem passado e que estamos ainda vivendo nela, que é a Covid? Por que isso? Por que o Canadá, que outros países não estão passando pelo mesmo sintoma que nós? Por que, vamos dizer, certos países do mundo estão muito... A própria África, apesar da miséria, está mais protegida, ou a doença ataca menos. Aí nós vamos ver que nós estamos sem imunidade. E alguma coisa está errada. É a nossa alimentação, é a chamada segurança alimentar, que alguns falam, que está nos faltando. Então as leis brasileiras precisam ser melhoradas. Sei que tem muitos projetos no Congresso, mas tem que haver mais projetos e temos que defendê-los. Ou temos que buscar aquelas alternativas que ainda não foram exploradas e que são necessárias. Depois dessa Covid, você veja que a vitamina D, parece, ela passou a ser uma prioridade nas farmácias e nos receituários. Por quê? Por que os médicos não viram isso antes? Hoje nós estamos tomando muito a vitamina D, magnésio e outros produtos. Então, nós temos que buscar soluções para a imunização, quer dizer, uma saúde, uma segurança alimentar que traga saúde e não que leve à saúde. Inclusive é importante dizer do papel do deputado, né, que não é só buscar verba que todo mundo fala, não, né, Márcio? São os projetos, né, as votações importantes. Tem que ter projetos importantes e para buscar verba tem que saber como buscar verba. Não é falar, não, eu sou um número lá no Congresso, eu tenho direito a tantas emendas, etc. Mas e daí? Quer dizer, tem uns desse contexto que levam 1,5 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Tem uns que levam 100, 200, 300. Por quê? Porque são amigos do rei? Não, é porque esses sabem trabalhar melhor. Como eu sempre fui de uma área que militou nisso, eu fui secretário de Orçamento da União mais de 10 anos. A minha carreira começou pela área de orçamento. Então, eu terminei o meu cargo dentro do governo federal como secretário de Orçamento da União. Ocupei outros cargos depois, mas eu já estava praticamente aposentado. Então, é uma questão aí de entendimento do processo. Quando o Congresso Nacional, através da Constituinte de 88, determinou que o Congresso é que devia ser a cabeça básica do orçamento da União, eu estava lá auxiliando o Congresso Nacional. Eu estava lá com Ulisses Guimarães e com outros parlamentares, como Almir Gabriel, e com outros, Israel Pinheiro Filho, e com outros, trabalhando nessa direção. E as primeiras comissões mistas de orçamento que vieram, eu estava lá, exatamente trabalhando. Então era uma comissão que participava 100 deputados, ou 50 deputados e 30 senadores. Então era alguma coisa assim que movimentava a casa e que passou a dar uma outra tonalidade, e que hoje está muito além, e que o Congresso hoje apita quase tudo e o Executivo fica quase que à mercê. Mas como o Executivo tem o domínio do caixa,
das finanças, então fica uma guerra de foice. Quer dizer, tudo bem, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu libero o que eu quero. É a represália do governo federal. E joga com isso. Então nós temos que ter harmonia e capacidade de discutir isso. E esses atalhos e caminhos do processo, eu os ajudei a construir há muitos anos. E tenho tudo isso na memória, e tenho isso, movimentações que podem facilitar e ajudar àqueles com quem nós estamos. Lógico que é dos deputados, né? Mas a União, por exemplo, numa eleição como essa, como a gente teve exemplos em outras cidades, eu sempre falei aqui sobre Pará de Minas, Curvelo, Divinópolis. Né? Divinópolis, que se uniu, né, em prol de eleger os seus deputados federais, é sempre plausível, né? E a gente falou muito sobre isso aqui. Eu até cheguei a desistir, Márcio. Eu te confesso que eu cheguei a desistir de falar sobre isso. Eu hoje sou a favor de qualquer um que tem direito de ser candidato, porque do jeito que está sendo conduzido, não sei o que vai dar. Mas assim, temos tempo ainda, né? Eu sei que você falou aqui na sua última entrevista que um deputado, para chegar no grau de experiência que você chegou, ele tem que demorar no mínimo aí 8 anos, no mínimo, como deputado. Mas assim, a gente vê que os nossos pré-candidatos a deputado não têm experiência. E tem você como, talvez, eu diria até que poderia ser um professor, né? Um professor, né, em Brasília, que poderia ensinar uma pessoa a trilhar todos os caminhos. Então, assim, eu acho que talvez uma parceria em Sete Lagoas, que você ficasse lá mais um mandato, e que você ficasse um tempo, e que alguém de Sete Lagoas trabalhasse com você no gabinete, depois você falasse, não, agora eu vou aposentar tranquilo, e já está tudo encaminhado aqui, tem uma pessoa já pronta em Sete Lagoas para seguir, né? Eu acho que isso talvez seria uma boa ideia, mas só que precisa de que os grupos políticos de Sete Lagoas tivessem um entendimento melhor. Eu estou vendo que hoje a gente tem o grupo do prefeito, né, o grupo adversário que disputou a eleição com ele, e tem você chegando com um novo grupo, além de um grupo novo que está formando. Então eu somo hoje 4 grupos. Será que esses grupos não conseguem perceber que nós vamos bater cabeça nesse sentido de federal e estadual? Porque o número dos candidatos que tem, nós não vamos conseguir eleger, né? Nós temos aí 120 mil votos em torno aí para ser disputado. E inclusive na última eleição, os votos que foram para fora, né, foram escandalosos, né? Você tem conversado com as pessoas? Eu vi que na sua rede social você tem se colocado bastante receptivo a conversas, a reuniões. Como é que você está se posicionando nesse sentido? Olha, eu tenho conversado com todos, viu? Inclusive já participar de reunião de lideranças e sentido, inclusive, essa pressão para que a gente caminhe mais unidos ou de uma forma de funilamento para definir, porque não tem nada definido, não. Tudo é pré-candidato que agora nas convenções partidárias que vão bater o martelo. Então eu imagino que muita gente aí vai cair na real. Ou porque vai ver que não tem tanta aceitação, vai ver que o sonho do fundo partidário que ele imaginava não é aquilo que ele pensava, ou que estará disponível. Então, aí muita gente vai falar, bom, não vou perder meu tempo. Não vou hipotecar minha casa, minha mulher, meus filhos para fazer isso. Que loucura. Hoje nós não temos mais empresário para fazer, eu vou te bancar. Não pode. O fundo partidário é o único caminho. Mas já está cheio de resoluções de cada partido definindo as regras do jogo. E como sempre, as regras do jogo começam assim, bom, cada deputado que está no mandato hoje, que teve fidelidade com o partido e que votou a favor disso ou daquilo e do orçamento para ser no valor de tanto, terá direito, por exemplo, uma verba de 3 milhões ou 2 milhões. Agora, para os outros candidatos do mesmo partido,
já deixa a critério da direção partidária. Quer dizer, então você pode, em vez de 3 milhões, você vai ganhar 500 mil, 200, 400, 800, vai depender do número. Você tem recursos lá para os negros, para as mulheres, para não sei o que mais lá. Então, isso aí vai diminuindo a margem. Você tem a verba para os senadores, que é 3 milhões e meio, num partido que eu vi. Você tem verba para governador, que é 5 milhões. Você tem verba para presidente da República, que pode chegar a 10 milhões. Então a coisa vai por aí. Então, isso aí tem que ser... Quando a pessoa começar a cair na real, vai se ver que o buraco é mais de lado. Ela achava que ia ser 100, vai ser 10. Então, eu acho que o bom senso, ele deverá vir até por essa fatalidade. Agora, o outro caminho é o seguinte, é a sociedade entender isso e falar, não, calma lá. O voto vai ser desse e daquele jeito. Não basta só isso. Daqui a pouco você vai ver, nós vamos ter outras variáveis no futuro que vão complicar mais ainda o processo. Ô Márcio, você chegou a ter algum contato, porque hoje a gente fala que a autoridade política da cidade é o prefeito, né? Uhum. Você chegou a ter um contato direto com o Duílio sobre essa posição política, sobre essa eleição de 2022? Eu não tive nenhum diálogo com ele. Desde aquela entrevista que nós tivemos aqui, nesse mesmo local, a gente teve um bate-cabeça muito forte. Então, ficou mágoa do lado dele, ficou também os meus resquícios do outro lado. Agora, eu fui há pouco tempo num evento aí de natalino do Lawrence, e ele esteve lá. Então, nós nos cumprimentamos amigavelmente, uma boa. Reencontrei o Euro, que quando eu falei que eu ia lançar minha candidatura, eu liguei para ele, mas ele não estava presente ou não atendeu. Então, encontrei com ele, conversamos numa boa. Estive com o Euro agora numa reunião lá na casa do Aloysio Barbosa, que aliás foi uma reunião muito especial. Muito especial, e tinha gente de todo nível lá e de toda representatividade da cidade. E eu creio que foi uma reunião positiva para todos. Se bem que nem todos participaram. Por exemplo, o Douglas Mello não participou. E ele é o único deputado estadual que nós temos. E eu não sei se queimá-lo vai atrapalhar também o futuro de interesse político da cidade. Eu acho que esse pode ser um erro também. Então veja que a situação é delicada. É delicada. Agora, nós deixamos um vazio aqui em Sete Lagoas, sem deputado federal, estadual, senador. Isso aí você fala o esvaziamento de poder, né? Esvaziamento. Esse esvaziamento de poder interessa a quem? Interessa a quem? A quem compra voto e que paga 30, 50 mil reais para cada líder político? Então a sociedade tem que avaliar isso e até punir elementos dessa natureza que aceitam esse tipo de compra. Isso é vergonhoso. E é imoral e ilegal. Então é um assunto muito pesado, muito delicado, e que a gente só pode falar que houve mesmo se tiver prova. Mas a conversa é geral. E a voz do povo é a voz de Deus. Mas de qualquer maneira. Nesse sentido, você está comentando, eu acredito que deve ser o caso do pré-candidato Juca Bahia, que esteve na cidade, tirou algumas fotos com alguns vereadores, e aí saiu esse comentário de parceria aí, de a troca gente não de sabe, favores, mas, né?
que eu acho que a sociedade tem que ir. Nós temos que ser claro, né, Não, Márcio? e não é só... E não é só Sete Lagoas, os vereadores que apoiam o prefeito. E não é só Sete Lagoas, não. Tem outros locais também. Então a gente sabe que o Juca Bahia é um cara que é rico, vendeu uma fazenda alta, um valor alto. E se ele quer mesmo ser deputado, ele tem todo o direito e tem todo o direito de queimar o dinheiro dele. Mas não da forma legal que está aparentando. Tá certo? Não está aparentando. Agora, é um tal negócio. Ele vai aprender também que muita gente que recebeu o dinheiro agora vai comer o dinheiro dele e na hora H vai pedir mais dinheiro para poder apoiá-lo de fato. Ô Márcio, pensando mesmo nessa pré-candidatura sua, a gente consegue vislumbrar alguma coisa diferente do que nós temos hoje, em termos de, nos próximos anos, a gente, caso você venha a ser eleito, Sete Lagoas poder voltar a receber aquelas verbas? Eu lembro muito da época que Leone foi prefeito, por aqueles 2 anos, né? A cidade virou um canteiro de obras, né? Aquilo parece que vocês fizeram um esforço tremendo e focaram mesmo na cidade, a cidade deu um boom. Né? A gente pode pensar nisso? Não, pode e deve. Quer dizer, eu tenho condições de movimentar imensamente isso, como tem feito. E diga-se de passagem, você, né, falou da reunião aí, do encontro, né? Apesar das diferenças sua com o prefeito, mas sendo prefeito do Ilha, você está disposto, né? Não. Inicialmente não é que estou disposto. Eu sempre digo que o meu partido não é o que eu estou legalmente inscrito nele para deputado. O meu partido é Sete Lagoas. O meu partido são aquelas cidades que eu abraço e peço o apoio político. E o meu compromisso é com essas comunidades, é com o povo. Então, se o prefeito não se dá bem comigo, mas precisa de um projeto relevante para a cidade, como é o projeto do esgoto, que eu deixei aqui uma verba de 70 e tantos milhões, que a Dilma liberou naquela época para nós, e que o negócio passou e tal, depois o convênio caducou. Quem é que reabilitou o convênio ainda na época do Leone? Fui eu. Dialoguei com ele, fui lá, falei, não, eu vou resolver isso. Não estava bem, ficava mais dentro de casa do que fora, recomendação médica na época, estava operado de próstata, operado de vesícula, operado de intestino. Então eu falei, não, eu vou lá. Eu fui lá no Ministério da Cidade na época e renovamos o convênio, o acordo. Recentemente tinha muita coisa medida aí sem pagar. O Ministério não liberava o dinheiro. O Lauro foi lá em Brasília e me fez um apelo para 2 coisas. No Natal do ano passado. Eu estava em casa, quando o telefone tocou, era o Lauro. Falei, vou te fazer uma visita aí, vou levar um bombom para sua família. Chegou lá, conversou e tal, deixou um presentinho lá para os meninos lá. E quando ele estava saindo, eu falei assim, quem sabe você me ajuda? Eu estou precisando resolver um problema. O senador Pacheco prometeu um recurso para a saúde de Sete Lagoas de 7 milhões. Esse projeto está lá na Casa Civil. Eu tentei mexer e não cheguei. Não cheguei nos homens. Não cheguei lá onde eu precisava. Como o ministro lá é do seu partido, é seu amigo, eu sei que o Ciro Nogueira é seu amigo, você podia pedir para ele. Ponto. Outra coisa, eu queria que você marcasse um dia para nós irmos lá no Ministério da Cidade, ou da Integração. Hoje não é cidade mais, está tudo da integração. Nós ir lá na integração, por quê? Porque o projeto do esgoto, não, o projeto da saúde seria lá com o Ciro. E lá no Ministério nós temos que fazer uma visita para eles lá. Porque o projeto do esgoto tem mais ou menos uns 5 milhões, 6 milhões faturado pela empresa que está tocando a obra, mas não podemos pagar porque não liberaram. Antes de encerrar o ano, no dia 26, 27, 28, eu fui lá no Senado
despachar com o senador Esperidião Amin. Assunto político, que envolvia inclusive minha pré-candidatura. Ele é um dos líderes do partido, um homem influente, amigo. Fui lá. Quando eu estava no gabinete dele, chegaram vários colegas, senadores, deputados, inclusive o presidente da Câmara, que é Arthur Lira. O Arthur Lira foi meu colega e amigo. Então o Arthur Lira falou assim, poxa, se você precisar de alguma coisa, liga para mim ou me procure. Aí eu não perdi a oportunidade. Falei, vê esse negócio aqui do hospital, lá de Sete Lagoas da Saúde. Está lá na Casa Civil para liberar. É uma emenda do presidente do Senado. Ele falou, pode deixar, passa para mim isso aqui no celular. Passei para ele. E fui almoçar pouco depois com o senador Almir, com o senador Esperidião Amin. Quando o almoço estava terminando, ele me ligou, ó, pode dizer para o prefeito lá, para as autoridades da cidade, que o dinheiro está chegando. Já foi liberado. Fui lá no Ministério da Integração. Falei com o ministro e com o chefe de gabinete dele. O chefe de gabinete mandou liberar o que estava já mensurado e pagar. Pagou uma parte naquele ano ainda, no ano passado, e pagou a outra em janeiro ou fevereiro desse ano. Quer dizer, e dando condições para o projeto andar, Bolas. Então, coisas dessa natureza, a gente está sempre disposto. Meu partido não é o Partido Progressista ou isso. Meu partido é a cidade. Então, seja lá quem for, eu estarei sempre ao lado. Quando eu era funcionário do governo federal, o doutor Afrânio era o prefeito daqui. Uma vez ele me disse lá em Esmeralda, encontrei com ele em Esmeralda, eu estava recebendo um título lá, ele me disse, Márcio, eu quero fazer o esgoto do Morro Vermelho, da nova cidade, precisa de um projeto do esgoto. Eu falei, me dá o projeto que eu vou ajudar o senhor. E ele tinha o projeto, mandou para mim. Eu era, na época, secretário de orçamento do Ministério da Saúde. Eu era, na época, presidente do Fundo Nacional de Saúde. E numa deliberação posterior lá do Conselho do Fundo, eu coloquei esse projeto em pauta. E foi aprovado. Foi aprovado e liberado. Então, todos os equipamentos e materiais foram comprados de uma vez só e mandados para cá, em caminhões. Foram uma caravana. Quem é que veio receber esse estudo? Foi o Renato Azeredo. Só que o Renato Azeredo era do MDB. E quem mandava era a Arena. Então houve uma fofoca tremenda na cidade. Eu fui chamado uns tempos depois para prestar conta disso. Como é que você facilitou isso? Para oposição. Eu falei, não tem nada com oposição. Pô. Isso é o papo meu com o Goberi. Eu fiz isso pela minha cidade e vou fazer de novo se eu ficar no governo. Uhum. Então é importante que nós tenhamos alavancas e forças decisivas para movimentar não só Sete Lagoas, como Montes Claros, como Porteirinha, como Monte Azul, Varginha, Patos de Minas, mas nós tenhamos condições de movimentar esse Brasil. Ô Márcio, você me desculpa a pergunta, a sua idade é qual? Eu estou com 78 anos. 78 anos. Se você for eleito, 78 mais 4, você estaria com 82, né? Aí eu fico pensando aqui, nesse ponto aqui, eu sei que você teve aí um atrito com o Duílio, mas o Duílio é um cara muito trabalhador, né? É um exemplo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Um cara que trabalha, se levanta cedo, corre atrás. Nesse particular... Pode ter algum erro, mas... A gente tem que tirar o chapéu para ele. Né? Eu fico imaginando aqui, o Duílio tem mais 2 anos, né? Na prefeitura. Aí depois ele tem que descansar 2 anos. Você viesse como deputado durante 2 anos, e ele na prefeitura, essa Sete Lagoas poderia virar um sucesso. E Duílio poderia trabalhar com você em Brasília
por 2 anos e se preparar para vir com um baita de um candidato a deputado daqui a 4 anos. Estou adiantando o futuro aí. O que Sete Lagoas poderia fazer para ter uma grande parceria nesse sentido, de vocês estarem mais próximos? Porque eu acho que a política, eu sempre falo dessa palavra política, que vem da palavra polis, né? Administrar. Muito, né? Administrar. E eu acho que é política, né? Então, assim, vocês que têm esse ambiente político, têm essa experiência, eu acho que tem, por exemplo, momentos igual que você citou, né? Que você foi exigido para você vir como prefeito, você mudou a sua vida toda, como esse agora que tem os atritos, por exemplo, né? Que teve, aí igual, por exemplo, eu citei aqui anteriormente que o vereador Caramelo, quando ele era presidente da Câmara, ele basicamente xingou o prefeito na rede social, falou até um palavrão, e depois passaram a caminhar juntos, né? A política... Então, assim, eu acho assim, será que a gente não é capaz de tirar essa carapuça da desunião, dos desentendimentos das coisas e pensar em Sete Lagoas, numa união maior? Eu acho que o momento parece que é esse. Não, né? eu acho que você está... Recuperar algumas coisas. Não, eu acho que você está correto, eu acho que está corretíssimo. Só que eu estou achando que faltando uma condução nisso, Márcio. Não, está faltando condução e um palco para isso. Porque às vezes cada grupo que está com um lado, ele fica encurralado ou fica entrincheirado. E a assessoria, ou os que dão pitaco, às vezes dificulta o processo. Agora, política é a arte da conversa, do diálogo. Tancredo Neves ensinou isso para nós. Ulisses Guimarães. Para mim são os maiores artífices disso. Então eu acho que é por aí, eu acho que não tem dúvida. Agora, se a comunidade não tiver acordada para ideias dessa natureza, você nunca vai alcançar, porque cada um está acomodado na linha que está. Ou de oposição, ou de situação. Mas você me permita te dizer uma coisa por experiência. Eu concordo com você, mas a comunidade, grande parte da eleição do eleitor, que é classe C e D, ele não sabe nem quem que ele vai votar hoje. Não. Ele não sabe nem quem que é o candidato, entendeu? Ele vai votar na última hora por aquela campanha que foi feita, que chegou a ele, aquela mensagem que chegou a ele. Então eu acho que esse é o momento de se estruturar para levar essa campanha para a rua. Ou seja, falta de conhecimento e de consciência política ou de cidadania. Por que Divinópolis está muito mais avançado do que nós? Por que Divinópolis, que tem a mesma população nossa, consegue eleger 2 deputados estaduais, 2 ou 3 2 estaduais e 2 federais? Eu não sei se estadual é 2 ou 3. E às vezes Montes Claros, que tem quase o dobro da nossa população, não consegue eleger nenhum, consegue um federal e mal um estadual. Por quê? Ou 2 estaduais. Por quê? Falta de consciência de cidadania. Divinópolis eu tenho para mim que é uma das mais representativas e adequadas. Mais do que Valadares, mais do que Montes Claros, mais do que Sete Lagoas, mais do que Itajubá. Então, está na hora de se verificar tudo isso. Tá certo? Por que Sete Lagoas teve que trazer uma faculdade de medicina para cá que não seja pública? Nós conseguimos. Eu consegui trazer como deputado a faculdade de São João del Rei, inclusive vocacionada para a área agrícola, para a área florestal, para a área de agronomia, veterinária e agronomia. Ponto. Na época reivindiquei a medicina, não consegui. Divinópolis reivindicou a mesma coisa, que eu trabalhei junto com o Jaime Martins na época para isso. Jaime Martins reivindicou uma outra linha de faculdades lá, o campus universitário. Entre eles a medicina. E Divinópolis conseguiu a medicina federal. Quando eu fui reclamar, falaram assim, mas você é
e coloca uma verba para nós aqui, que os dois lá em Divinópolis colocam muito mais. Quem é mais que você tem para botar verba aqui? Foi assim. Olhei, realmente eu não tinha, Divinópolis tinha, então Divinópolis levou. E Divinópolis, na época, deu para o campus de Divinópolis o nome da mãe do Lula. Então foi um rolo compressor. Nós aqui não tivemos visão e nem capacidade de assumir um processo político dessa ordem. E nem o meu partido me permitia fazer isso com o Lula. Tá certo? Então, quer dizer, Divinópolis teve a capacidade de fazer isso, porque o prefeito lá estava mais ligado ao Lula, etc., e os deputados estavam de acordo com o interesse da comunidade. Recentemente, a faculdade de São João del Rei me anunciou, olha, estamos em vias de reduzir a faculdade de Sete Lagoas e diminuir o número de alunos. Alguns cursos nós poderíamos até mandar alunos para Divinópolis e para São João del Rei. Bolas, por que isso? Porque Sete Lagoas nós não temos diálogo com ninguém. Vocês não têm deputado federal, não tem estadual, e o prefeito também nós não temos diálogo. Então... Tivemos aí o caso da CEMIG também, né? Da escola da CEMIG. Exatamente. Então, moral da história, se nós não tivermos representações adequadas, nós vamos pagar caro pelas conquistas que já houve. Então, essa faculdade de medicina foi um nó na garganta. Eu, na época, sonhava como prefeito aqui de Sete Lagoas de realizar aquele hospital regional, que era uma integração do município com o Estado, mas o dinheiro todo vindo do Estado. Quando aquele governador Pimentel assumiu, ele fechou tudo. Ele fechou tudo. E o Andradinha, que era o vice-governador, veio aqui falar que estava fechado lá porque o governador tinha alguns ressentimentos a meu respeito. Mas se o Leone fosse eleito, que ele ia em 45, em 60 dias ou 90, ele ia inaugurar aquele hospital regional. Não levantaram um tijolo sequer até o dia de hoje. Uma mentira vergonhosa e alguma coisa que deixou o povo mais indignado e frustrado. Então, e eu paguei caro. Eu paguei caro por aquilo, por causa de uma mentira vergonhosa e deslavada. Então está aí o hospital regional. Agora, e o Douglas fala, não, eu vou resolver, eu como estadual vou resolver. Não resolveu nada. Nada. Pode ter tentado, mas não conseguiu. Agora, a Vale do Rio Doce diz que assumiu a obra. E quando eu fui defender o negócio da CEMIG lá, no governo, falaram para mim, Bolas, mas Sete Lagoas não pode reclamar do governador. O governador acabou de assinar há pouco tempo o reinício do hospital regional. Eu falei, me aponte um tijolo levantado lá. Eu sei que vocês levantaram tijolo em Divinópolis, levantaram tijolo lá em Juiz de Fora e Governador Valadares. Cadê o de Sete Lagoas? Pelo contrato que eu soube, a Vale tem 10 a 20 anos para fazer isso. E não é falta de dinheiro não, porque a Vale está fazendo lá em São Francisco, na cidade de São Francisco, está fazendo a ponte sobre o Rio São Francisco. Que vai custar, não é 50 ou 30 milhões, não. Vai custar 200, 500 milhões. É uma ponte de 1.200 metros. Uhum. É uma ponte super importante, super essencial, mas que já está o canteiro implantado e a obra já está andando. Então veja que o negócio é vontade política, e força política. Vontade e força. Você falou outra palavra mais importante. Força política, não é só vontade, força política. Então, agora, o governador, ele tem visto aí que ele errou muito
no relacionamento governo-assembleia. E mais ainda, errou muito de não ter uma bancada federal que o apoie integralmente e faça como o estado de Pernambuco faz, o estado da Bahia, o estado de Goiás, o estado de Rondônia, o estado do Ceará, que apesar de ser até governo de oposição, eles levam muito mais dinheiro que Minas Gerais para projetos importantes de infraestrutura. Então, são esses... É a força política que eu disse, né? São esses exemplos que a gente precisa de mirar neles e saber como se comportar de uma forma unida e forte. Ô Márcio, o nosso tempo aqui está terminando. Se pudesse, eu ficava aqui 2 horas batendo papo com você pela sua experiência. Eu gosto muito porque quem gosta do nosso programa, quem assiste, né, entende realmente essa linguagem e vê a diferença de quem tem experiência e quem não tem, né? Você pode assistir as entrevistas. Outro dia mesmo, uma pessoa me ligou da cidade e falou: mas esse cara que você entrevistou aí, o que ele estava falando? Ele não falou nada com nada. Então, assim, a gente vê quem, né? Mas assim, lógico, eu recebo todos, né? Todo que for pré-candidato eu vou estar recebendo, né? Com respeito à eleição 2022 e pelo partido nosso, que é o Partido de Sete Lagoas. Agora, eu queria sair dessa entrevista com essa expectativa, essa esperança de que vocês, né, líderes políticos, possam se encontrar, possam resolver as diferenças e possam replanejar. Porque o esvaziamento de poder, realmente, quem implantou isso, me desculpe, né, mas não é uma boa, né? Pode ser uma boa para um indivíduo, mas tem outros caminhos, né? Eu acho que a grande descoberta para a maioria das pessoas é que a gente vive num mundo de tecnologia, num mundo onde que as coisas se aperfeiçoam muito rápido e você pode ter projetos diferentes que no final vai chegar no mesmo ponto, né? Só que às vezes um contempla mais, né? Que é o que eu estou dizendo da união política para a eleição 2022, né? A gente, tudo bem, vamos brigar todo mundo lá em 2024, né, para prefeito, mas agora não, agora é uma questão de força política. Estabelecer aí pelo menos um deputado federal e 2 estaduais, que eu acho que nós temos condição, sempre tivemos condição. Eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer. E Sete Lagoas não tem nem 120 mil eleitores, que comparece, mas o número de eleitores aqui passa de 160 mil. E é o que você falou, eu estou voltando como uma doação de experiência e de trabalho, que eu ainda tenho energia, sinto que posso ser útil. Não é só para Sete Lagoas, nem para essa região, mas para várias regiões do estado. O norte sempre teve inclusive você, o norte de Minas, que está comigo. Estou acompanhado hoje aqui na cidade do meu amigo Gilfredo, que é lá de Porteirinha, uma pessoa que já foi vice-prefeito lá de Pai Pedro, e que a gente está trabalhando junto naquela região. E a região, a gente fica feliz quando a gente anda no meio do povo e nota que o povo relembra e sente que a gente já fez e pode fazer. E qual a demanda que eles têm, que é muito grande, uma demanda reprimida, muito séria. A renda do cidadão está caindo. Então nós temos que atuar enquanto é tempo. Porque senão daqui a pouco a população é mais doente ainda e os problemas vão ser maiores. Então é necessário humildade, trabalho, conhecimento do caminho, porque senão o nego não vai saber qual é o caminho. Senão vão ficar esperando como estamos esperando no Hospital Regional de Sete Lagoas. Como estamos esperando que essa estação de tratamento de esgoto saia. Como estamos esperando muitas outras coisas que a cidade precisa. Tá certo? Sete Lagoas podia estar muito melhor se a gente tivesse mais união, mais forças, mais... Você veja, por exemplo, a 040, que a gente conseguiu trabalhar como deputado federal, que era um sonho de muitos anos. O dia que eu virei deputado, eu falei, esse trem vai sair. E saiu. E fomos até o trevo de Coveiro. Esse trecho, Sete Lagoas, trevo de Coveiro, é um dos melhores do Brasil. Até Belo Horizonte, razoável.
A entrada de Belo Horizonte ainda é um caos, e será sempre. Ô Márcio, mais uma vez eu quero te agradecer. Eu sei que nosso tempo aqui é contado, porque na TV Sete Lagoas até que a gente tem mais tempo, mas a TV com BR é 1 hora certinho, né? Eu quero te agradecer, né, a todos que estão nos assistindo pela TV com BR também. Eu sei que você assiste às vezes lá em Brasília. Quero mandar um abraço também. E na expectativa, na esperança de que você volte aí mais vezes e que você tenha uma conjunção futura e próxima, né, até a eleição, de mais união, né, de mais entendimento, de que as pessoas possam entender que o objetivo maior é Sete Lagoas. Eu torço por isso realmente, né. Eu sei que existe as particularidades dos políticos, né, das pessoas, mas como eu te disse aqui, né, como eu gosto do trabalho que você fez, principalmente como deputado, que você, né, sempre foi muito prestativo aqui conosco, também como o atual prefeito do Willian, eu acho que vocês como líderes políticos, né, você não está num cargo, mas você tem uma representação muito grande durante todo o seu percurso político. Eu acho que é hora de sentar na mesa e conversar, mais pessoas, como eu disse, né, o prefeito tem um grupo de, parece que 13 ou 14 vereadores, não pode deixar esse grupo se evadir, as pessoas se dividirem e a gente perder essa oportunidade para eleger nosso deputado federal e nosso deputado estadual. Por isso eu te desejo boa sorte, Márcio. Bom, eu te agradeço, Santiago, te desejo sucesso e felicidades e desejo que nosso povo aí saiba escolher os melhores e a gente continue na luta. Eu sei que Sete Lagoas, os votos de Sete Lagoas não serão suficientes para ninguém. É importante ter uma base larga. Uhum. Da minha parte, eu procuro estendê-la ao máximo. Quer dizer, a minha segunda base aqui é o norte de Minas. Aí eu tenho muitas cidades ali que vão me apoiar. Já estou me estendendo para o Alto Paranaíba. Tive lá algumas cidades, inclusive a cidade de domicílio do Andradinha, né, que é Vazante. Por sinal, uma cidade maravilhosa, um lugar que está muito bem cuidado, e que o prefeito e toda a cidade veio me apoiar, vereadores e secretários, inclusive com a bênção do Andradinha. Veja como é que esse mundo gira e é gozado. Tive a cidade de Lagamar também estendida, João Pinheiro, Patos de Minas, eu vou fazer uma grande reunião lá. Então veja, a gente tá se movimentando por todo o estado. São Gotardo, a gente está se movimentando bastante. Vou voltar ao norte de Minas, lá pela região de São Francisco, Monte Azul, volta a Porteirinha, final de julho, e vamos sedimentando essa nossa caminhada. Porque temos um plano, e esse plano pode nos levar a ser vencedores. Então, agora é importante que Sete Lagoas ela contribua de uma maneira proporcionalmente favorável para que a gente não perca essa viagem. É necessário. Porque talvez seja a última viagem. É isso aí. É isso aí. Eu quero te agradecer também, desejar a você um ótimo dia e encerramos aqui mais um Santiago Entrevista. Voltamos na próxima semana com mais um programa especial, sempre tratando dessas questões, né, de Sete Lagoas e nesse momento em especial das eleições de 2022. Até o próximo programa então.